Bem-vindos ao Especial Saúde. Após 30 anos de VIH-Sida no mundo, a realidade sobre esta doença merece hoje uma abordagem diferente. O facto da patologia ser crónica e de os doentes terem uma esperança média de vida comparável a qualquer outro cidadão conduz a que se levantem novas preocupações. Mas uma delas diz respeito às terapêuticas. O que mudou desde há 3 décadas e que mecanismos de defesa têm hoje à sua disposição os novos doentes é o que vamos saber no Especial Saúde. Comigo estão António Sarmento, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João, António Vieira, infecciologista do Centro Hospitalar de Coimbra, João Paulo Cruz, farmacêutico hospitalar do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria, e Ricardo Correia de Abreu, infecciologista do Hospital de Matosinhos. Agradeço desde já aos 4 por estarem aqui comigo e por fazermos esta abordagem geral sobre as terapêuticas no VIH-Sida e o que mudou. Professor António Sarmento, começo pelo senhor. Em 30 anos, de facto, mudou muita coisa para os doentes com VIH-Sida. Neste momento, estamos numa fase de paragem ou ainda há muito para fazer? Doutora, eu acho que ainda há muito para fazer e começaria talvez por ratificar uma coisa, não me atrevo a dizer, a corrigi-la, mas esclarecer um bocadinho. Ratificar, claro que é que o sim. seguinte, é evidente que há subgrupos, pode haver subgrupos ou populações muito específicas de doentes com infecção por VIH que tenham uma sobrevida semelhante ou parecida, pelo menos, com a da população em geral. Mas, apesar de tudo, sim, esta doença ainda tem consequências, mata, morbilidades, mesmo com a terapêutica. Claro. Agora, há muita coisa que pode realmente aproximar essa sobrevida da população em geral, que a adesão à terapêutica, o início precoce da terapêutica numa fase de não deterioração marcada do sistema imunológico, claro. O uso de fármacos corretos e, portanto, nesse grupo que infelizmente não são todos os doentes, nem a maioria, mas as coisas podem correr muito bem. Muito bem, não é? Mas há outras em que nós sabemos... A noção que nós temos é que, de facto, hoje a SIDA já é uma doença crónica. Ainda acha que dizermos isso é exagerado? Não, é correto. É correto. Acho que isso é corretíssimo. Agora, não dizer que eles estão mesma... isentos de problemas, não posso dizer, até porque se estivessem, parava aqui. Não claro. precisávamos de estar realmente a investigar mais nem a fazer mais em relação a novos medicamentos. Claro. E há muito a fazer, quanto mais não seja até para a erradicação da doença, para a cura da doença. Essa é uma história que se continua à procura dessa situação. Claro, Relativamente às terapêuticas, nós hoje temos terapêuticas, de facto, como disse, que permitem, de facto, aos doentes terem uma qualidade de vida muito superior do que tinham há 30 anos. Claro. Como é que classificaria estes 30 anos de mudança? Estes 30 anos de mudança, olha, digamos, o primeiro grande marco foi quando apareceu um medicamento que tinha algum efeito sobre o próprio vírus. Sim, sim. E aconteceu um bocadinho o que acontecia com a tuberculose. Quando apareceu a streptomicina, que foi o primeiro antituberculoso usado, as pessoas melhoraram imenso durante uns meses, houve uma esperança enorme e depois essas que melhoraram começavam a piorar e acabavam por morrer na mesma. Porquê? Porque se verificou que só um fármaco não chegava. Claro. Portanto, foi o que aconteceu com a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Este primeiro fármaco deu esperanças fantásticas, o ensaio teve que ser interrompido, porque em relação ao placebo, estes doentes tinham tantas vantagens que não era ético sequer continuar a comparar este grupo com os grupos do placebo, mas também, passados uns tempos, se viu que depois a deterioração que voltava outra vez e percebeu-se que só um fármaco não seria suficiente, porque o vírus tinha maneira de escapar e de adquirir resistências e, portanto, o grande marco, digamos aqui, da terapêutica, não da infecção, porque houve outros marcos, quando se soube qual era o vírus, como é que se diagnosticava, como é que se transmitia, mas em relação à terapêutica, o grande marco foi quando se verificou que tinha que se usar uma terapêutica, digamos, múltipla. Esta terapêutica, enquanto mantida, realmente consegue ter a infecção controlada, pode consegui-la, sem a pessoa fazer uma vida normal, com uma carga vírica indetetável, mas o vírus está lá, não erradicou a doença. Portanto, o grande passo que eu acho que temos que dar agora é arranjarmos estratégias, e elas existem, estão pensadas já, arranjarmos estratégias para erradicar aquele vírus que está lá e a pessoa poder parar a terapêutica e mesmo sem terapêutica não ter doença. E aí sim fazer uma vida normal igual aos outros cidadãos. Pronto, e aí não se pensar mais em tratamentos. Em tratamentos. Dr. António Vieira, estamos muito longe ainda desse período, ou na sua perspectiva, vai acontecer em breve? Não, o em breve aqui só... Depende do que é em breve, não é? Não, é de facto só a nossa vontade e o nosso eventual otimismo. Eu penso que os grandes passos que foram sempre considerados um bocado impensáveis e aconteceram nesta evolução terapêutica, agora estão, de facto, a ser muito mais lentos. É, não é?
os objetivos também são muito mais ambiciosos. E são estes. É curar. É curar a situação, curar a doença. Se nós... Eu não sei como é que vai evoluir, mas começamos a poder pensar em ver o problema eventualmente noutras perspectivas. E até agora temos olhado para o vírus e temos tentado combater o vírus. Não sei muita certeza se não poderemos, olhando de outra forma, e desta vez olhando para o hospedeiro, proteger o hospedeiro. Sim. E, por essa via, conseguir uma margem de sucesso maior. Eu gostava de acreditar que o passo estava aí, e não estou a falar de vacinas preventivas. Pois, era mesmo para curar declaradamente. A ideia de conseguir que o indivíduo infectado, a célula do indivíduo infectado, se tornasse resistente aos efeitos do vírus, poderia ser essa uma via, mas o futuro dirá. Acha que sim? Mas não é amanhã. Não é amanhã, ainda demora muito. Professor João Paulo Cruz, enquanto farmacêutico, digamos assim, e responsável, que lida com estes problemas todos os dias, quando olha para esta evolução e para aquilo que tem hoje à sua disposição para tratar os doentes, está contente? ou ainda não? Da perspectiva do doente, eu acho que, de facto, a situação melhorou imenso, inclusive no que diz respeito à quantidade de medicamentos que os doentes hoje têm que fazer comparativamente ao passado. Portanto, no passado, lembro-me de, enfim, os doentes terem esquemas de, enfim, 10 comprimidos por dia, sim, 10, 15 até, e se forem doentes com tuberculose em simultâneo, de facto, eram situações extremamente complicadas. Hoje é muito mais simples. E, portanto, quantos comprimidos são hoje por dia, em média? Um doente, depende do doente, não é? Há esquemas que, de facto, ainda têm uma carga medicamentosa, enfim, 4, 5, ainda existem, mas temos claramente uma grande fatia de doentes com dois fármacos diferentes, ou mesmo até a possibilidade de um comprimido por dia também é possível. De qualquer das formas, eu não fugindo à pergunta, mas lembrando aqui um aspecto que é muito importante e que geralmente não está na ordem do dia, que é o VH2. É porque nessa situação ainda estamos um pouco aquém, porque a investigação que é feita, que é a nível internacional, está focada no VH1. Porque, maioritariamente, os Estados Unidos não têm grande VH2, não existe, ou existe muito pouco, e, portanto, temos ainda uma grande fatia de doentes em que a terapêutica não é de toda ainda efetiva. Claro, e, portanto, mas no VH1, relativamente ao VH1, está feliz, de facto, por ter as armas terapêuticas ao seu dispor de que os doentes precisam. Sim, houve uma grande melhoria, sim, sem sentido. Dr. Correia de Abreu, a questão, no fundo, é a mesma nesta primeira abordagem. Hoje, quando olha para o que se passava há 30 anos e para hoje, a diferença é abismal. É abismal, se a gente pensar que há 30 anos atrás a esperança média de vida eram de poucos meses e hoje estamos a falar em décadas. Claro. Por sua vez, estamos a pensar, não há 30, mas há 20 e poucos anos atrás, em que tínhamos terapêuticas que, em termos de efeitos laterais, em termos de segurança, eram muito complicadas, e hoje estamos numa fase de lua de mel, onde temos terapêuticas perfeitamente seguras, perfeitamente condicionadas, e que nos permite olhar, sim, para situações de comorbilidades associadas, e aí, então, pensarmos no futuro do doente. Claro que hoje o passo é muito diferente do que tínhamos há 30 anos. Costumo dizer que temos conseguido, principalmente nestes últimos 16 anos, dar uma coisa que a medicina é muito grata, que é anos aos doentes. Dar qualidade de vida e anos, e mais anos de vida aos doentes, isso é muito importante. Professor António Sarmento, não poderia deixar de fazer este programa sem colocar uma questão que é mais complicada do que esta evolução natural e boa, e uma perspectiva boa do futuro dos doentes, que é a situação em Portugal e o facto de vivermos num país que está em crise, logicamente, e que, portanto, onde o dinheiro não abunda. O Serviço Nacional de Saúde sempre foi um marco muito importante para a defesa destes doentes. Os doentes com VIH-Sida sempre tiveram o apoio do Estado português de que necessitavam. Quando olha para a situação de crise do país, isso mete-lhe medo? Será que não vamos ter, estes doentes não vão ter direito à terapêutica que mereciam ter? Doutora, mete-me medo, mas não me mete medo só por estes doentes. Mete-me medo pelos doentes todos, como é evidente. Acho que o Serviço Nacional de Saúde é um fator, ou pode ser um fator de coesão nacional. Clara, quer dizer, é uma coisa pelo qual o nosso Serviço Nacional de Saúde era uma estrutura, era um serviço. Um marco, não é? Um marco pelo qual os portugueses têm um carinho muito grande. Muito grande.
e que sentem muito medo de o perder ou de o poder ver em risco. Portanto, eu acredito muito sinceramente numa coisa, que ele vai continuar. Eu sou otimista. Acho que sim. Acho que sim. Acho que vai continuar. Acho que vai... acho que pode continuar. Pode. Acho que pode melhorar, mas acho que há uma situação fundamental aqui. Que é que os médicos sejam uma parte fulcral neste processo. Isto é, eu não sei corporativismo nenhum, mas acho que os médicos, apesar de tudo, a medicina é a essência de um hospital. É a essência de um centro de saúde, é a essência de um Serviço Nacional de Saúde, precisando nós completamente e de forma indispensável, de muitos outros grupos profissionais, sem os quais nós não podíamos fazer nada. Mas há uma essência médica. Esta essência médica no sentido lato, que não é só de médicos. A essência médica inclui enfermeiros, inclui assistentes sociais, mas há uma essência médica aqui. E uma essência médica e farmácia, como é evidente, eu disse outros grupos profissionais, há aqui uma essência médica que é realmente fundamental e que tem que ser respeitada. Acha que está a ficar para segundo plano, professor? Acho que as pessoas, ou acho que pode ficar se nós deixarmos, e não devemos deixar. Sim. Nós mesmo temos um compromisso ético, deontológico, de proteger o nosso doente individual que temos à nossa frente, mas de proteger os doentes em geral e como conjunto. E, portanto, temos que ter o cuidado de que realmente, pela obsessão, às vezes bem intencionada até, de racionalizar meios para haver dinheiro para tudo, mas que haja determinadas coisas que sejam salvaguardadas e que não ponham em risco, inclusivamente os princípios da relação médico-doente, que são intemporais, não são geracionais e são de sempre. E já agora, se me permite mais um segundo, quer dizer, esses tais princípios básicos da medicina foram estudados, foram pensados, houve um grupo de sociedades profissionais norte-americanas e europeias que estiveram reunidas durante meses, estabeleceram, digamos, esses 4 princípios e 10 compromissos, publicaram esses princípios, esses compromissos em open access em 2 das revistas de maior tiragem do mundo, no Lancet e no Annals of Internal Medicine, e ao fim de uns tempos tinham um apoio mundial maciço, independentemente do sistema de saúde desses países ser público ou privado, de serem países muçulmanos ou não serem, e em que realmente as sociedades médicas de mais de 100 países a quererem adotar, digamos, esses princípios e esses compromissos, que no fundo não são mais que os hipocráticos, com alguma adaptação aos nossos tempos. E portanto, o que é que eles concluem disso? Que realmente, apesar de todas as mudanças no mundo, há coisas que não mudam nem podem mudar. E, portanto, se nós defendermos essas, estamos a defender os doentes, claramente. E, portanto, isso não pode ser tocado por medidas, digamos, de ordem pragmática e administrativa, e portanto, isso não pode ser tocado. Racionalizar pode ser perigoso, Dr. António Vieira? Se a palavra racionalizar significar mesmo só isso, não pode. É um imperativo. Agora, se racionalizar tiver uma conotação de amputar por motivos económicos, aí claramente temos deixe-me dizer, o caldo entornado. Agora vou fazer um bocado o papel do advogado-diabo. O que os governantes costumam dizer é que os médicos não sabem controlar os custos. É verdade? É verdade que até há uma série de anos atrás não era preocupação primária dos médicos o custo da terapêutica. Isso é verdade e acho que é consensual e provavelmente os meus colegas... Mas nem cá nem fora, não é? Se calhar nem cá nem em lado nenhum. Provavelmente em sítio nenhum. Hoje não é verdade. Hoje o médico está preocupado com os custos. Hoje o médico, particularmente nestas áreas, e deixe-me dizer, porque também é a minha única área de algum conhecimento, que trabalham no Serviço Nacional de Saúde e que, portanto, têm uma atividade exclusivamente hospitalar, eu assumo isso, ao meu lado, têm sim a preocupação dos custos, da adequação, da racionalização das terapêuticas, claramente, sem perder nunca a linha de conta e utilizando-a, se calhar, como base e primeira pedra neste raciocínio, as normas de boas práticas. Daquilo que falou o professor António Sarmento. Exatamente. É essa a questão fundamental. Essa é a base, não é? É, seguramente.